Olá, 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 vocês! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. E o que será? Nós vamos falar hoje sobre o centímetro e o milímetro. Nós vamos falar sobre o centímetro e o milímetro. E o que são eles? Eles são medidas de comprimento. O centímetro e o milímetro são medidas de comprimento. Isso! E o que nós usamos para medir o comprimento, quer dizer, o tamanho das coisas. Nós usamos o metro de lojista, que é usado, é tipo uma régua grande de madeira, que é usada pelas pessoas que trabalham nas lojas de tecido. Isso, se alguém chegar lá e dizer eu quero 1 metro, 2 metros de determinado tecido, aquela pessoa, aquele profissional que trabalha na loja, ele vai pegar, é uma régua grande de madeira, que eles medem a quantidade de metros que a pessoa quer, que o cliente quer. Também tem a fita métrica. A fita métrica é muito usada pelas costureiras, mas não só por ela, certo, gente? Temos também a trena. A trena ela pode ser usada pelos pedreiros, pelos marceneiros também, certo? Para medir terreno, lote, madeira, várias coisas. Temos também aqui o metro articulado, aquele que monta e desmonta, certo? Ele é geralmente feito de madeira, o metro articulado. Ele também pode ser usado pelos pedreiros, pelos marceneiros. E nós temos esse instrumento daqui, usado para medir, muito usado, principalmente por vocês, estudantes, certo? E nessa régua é onde tem o que nós vamos estudar hoje. A régua que ela tem o centímetro e o milímetro. Na régua ela é composta de centímetro e o milímetro. Então, olha só, essa régua aqui, nossa régua aqui, ela tem 10 centímetros. Como é que eu sei? Observe a numeração que ela tem. Então, a numeração que ela tem diz que ela tem 10, está mostrando que ela tem 10 centímetros, mas tem esse aqui, tia, olha, esse palitinho. Vocês estão observando que a régua ela é composta de palitinhos? Palitinhos, olha só, esses palitinhos numerados, nós chamamos eles de centímetro. E os palitinhos que não têm numeração são os milímetros, são bem menores. Então, do 0 até o 1, é formado 1 centímetro. Esse centímetro, 1 centímetro, é igual a 10 milímetros. Olha só, olha. 10. Se você contar todos esses palitinhos, você vai observar que tem 10 palitinhos. Quer dizer, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Vou repetir. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então, olha aqui, olha. Aqui é 10, aqui é 10, 10, 10. Todos esses passos contêm 10 palitinhos. Então, 10 milímetros, certo? Então, 1 centímetro é igual, olha só, 1 centímetro, pessoal, é representado pela letra C e a letra M. 1 centímetro é igual a 10 mm. Eita, aqui, o que é isso, mm? Mm é milímetro. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, a régua toda é formada de milímetro. Mas só que quando a gente tem 10 milímetros, a cada 10 milímetros, nós temos 1 centímetro. Vou repetir, para entender. A régua inteira é formada por milímetros, certo? Mas como é que a gente faz a divisão? Pronto.
Quando você contar 10 palitinhos, a partir de 10 palitinhos, até 10 palitinhos, você tem 1 centímetro. Até 10 palitinhos, você tem 1 centímetro. Então, aqui, olha. Isso aqui, olha só. Esse aqui tem 10 palitinhos, quer dizer que você tem 1 centímetro. 1 centímetro. Contando daqui novamente, daqui até o 2, você tem mais 10 milímetros, que são esses 10 palitinhos aqui. São 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro. Então, esse espaço do 0 até o 1 forma 1 centímetro. Por quê? Porque tem 10 milímetros, certo? 10 milímetros. Do 1, desse 1 até o 2, nós temos mais outro centímetro. Porque contando aqui tudo, esses palitinhos todos, dá 10 mm. Esse mm quer dizer milímetro. Então, a sua régua, essa régua que você tem, ela é formada todinha de milímetros. Mas, quando você conta a cada 10 palitinhos, esses 10 palitinhos são os milímetros. Quando você tem 10 palitinhos, você tem 1 centímetro. A nossa régua aqui, ela tem 10 centímetros. 10 centímetros. Mas e esse restante? Aqui tem 5. 5 o quê? Milímetro. O que sobrou é milímetro. Eu leio como milímetro, que eu só posso ler como centímetro se tiver 10 milímetros. Então, a nossa régua tem 10 centímetros e meio, que esse 5 a gente fala que é meio, 10 centímetros e meio, certo? Olha aqui como está explicando, olha, que a cada, se aqui é o 0, gente, quando a gente vai medir alguma coisa, tem que colocar o objeto começando do zero da régua, do zero. Porque se você não coloca em cima do 0, a medição não vai estar correta, tá certo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, então, isso aqui, aqui tem 10 milímetros. Então, se tem 10 milímetros, é igual a 1 centímetro. Se a gente contar daqui também, vai dar 10 milímetro, que é igual a outro centímetro. Entenderam? Estão entendendo como é? Não é difícil, é fácil. Agora é o seguinte, se eu sei que se eu só tenho 1 centímetro, se eu tiver 10 milímetros, certo? Isso. Se a minha régua aqui tem 10 centímetro e 5 milímetros. Vai ficar desse jeito. Vai ficar 10 mais 5. Veja só. Se eu tenho 10 centímetros é igual a 1 milímetro. Ou 10 centímetros, milímetro. Então, vai ser o quê? 10 mais 5 é igual a 15. Nós temos 15 milímetros. 15 milímetros, olha, 10 mais esse restante que sobrou, que a gente não vai jogar fora, são os milímetros. Você soma. Nós temos 15 milímetros. A régua tem 15 milímetros, não, desculpe, centímetro. Se basta você multiplicar, que você vai descobrir a quantidade de milímetro correto. Aqui tem o seguinte, então, em 10 centímetros, quantos milímetros teremos? Pronto, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 10, multiplicar por 10, que a quantidade para formar 1 centímetro, eu não tenho que ter 10 milímetros. Então, você vai pegar o 10, multiplica por 10, que vai dar quanto? 100. Então, se a régua tem 10 centímetros,
Se a régua tem 10 centímetros, 10 mais 10 vezes 10 milímetros vai ser 100 milímetros. Repetindo, se a régua tem 10 centímetros, 10, e o milímetro tem 10 palitinhos. Então, você multiplica o 10 centímetros vezes o 10 milímetros, que vai dar 100 milímetros. Então, se a régua tem 10 centímetros, quantos milímetros teremos? 100. Só é você multiplicar, tá certo? Agora, nós vamos fazer a atividade do seu livro. Você vai pegar o seu livro, o módulo 2, na página 162, 162, que nós vamos lá conferir o que a gente aprendeu agora, tá bom? Vamos lá? Então, gente, já estão com o seu livro aí, módulo 2, página 162. Vamos ver aqui. Como nós já sabemos que o centímetro e o milímetro, eles são unidades de medida, servem para medir, certo? E medir, geralmente o centímetro e o milímetro é coisas pequenas, certo? Então, vamos ver aqui, olha. Para resolver a diferença de resultado nas medições, foram criadas unidades de medida de comprimento. Unidade de medida de comprimento, o tamanho das coisas. Unidade de medidas padronizadas. Por quê? Para ter um resultado exato, real, tá certo? Então, foram criadas, aí tem o centímetro, que a tia já explicou, que é representado pela letra C e a letra M. CM é centímetro. Vamos ver aqui. O centímetro é a unidade padronizada de medida de comprimento, certo? Então, aqui nós temos um marceneiro. O que é um marceneiro? É aquele profissional que trabalha com a madeira, ou fazendo porta, portões, janelas, móveis ou objetos de decoração. Para isso, o marceneiro aqui, observe na cena. Ele está realizando as medições na madeira. Qual é o instrumento de medida? Qual é o instrumento de medida que ele está utilizando? Qual é? Observe aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Esse objeto que ele está usando é uma régua, gente, é uma régua. Só que não é uma régua do tamanho que vocês usam, mas é uma régua. O instrumento de medida que ele está utilizando é uma régua, certo? Uma régua. Só que a régua dele é de uso de trabalho dele. Não é uma régua tipo régua escolar. A questão de número 2 tem o seguinte: escreva o nome de outro instrumento de medida que poderia ser utilizado pelo marceneiro. Será que ele só usaria uma régua? Ele poderia usar uma trena, como nós já vimos na aula, uma trena. Ele poderia usar uma trena? Poderia. Ele poderia usar um metro articulado? Também poderia, certo? Aqui está perguntando o seguinte, está pedindo que você escreva o nome de outro instrumento de medida que ele poderia usar. Vamos colocar a trena. A trena. Mas ele poderia usar, olha, ele tem opções. Ele pode usar a trena, o metro articulado, aquele que abre e fecha, arma e desarma, e também, como aqui ele está usando, a régua, certo? Agora, nós temos essa perguntinha que quando tem o balãozinho, nós respondemos de maneira oral, certo? Não escrita. Em sua opinião, seria adequado o marceneiro utilizar o palmo? Em vez de usar régua? O palmo é quando se usa, vocês já sabem que tia Cris já explicou, que você vai medindo com a mão. Mas será se você usar o palmo, que é o palmo, a sua mão, para medir, seria uma medida exata? Será se ele não iria errar o tamanho da madeira que ele vai precisar para trabalhar?
Em sua opinião, me diga aí, seria adequado o marceneiro usar o palmo? Eu acho que não. Alguém está dizendo aí que não é. Porque não ia sair uma medida exata, ele não teria o valor exato do tamanho que ele quer. Então, a gente acredita que não, não é isso? Agora nós temos uma régua aqui embaixo. Observe na régua abaixo a distância de 1 centímetro. Nós vimos, logo no início, sobre a régua. Que 1 centímetro, nós já sabemos que para formar 1 centímetro, nós temos que ter 10 milímetros. Então, para ter 1 centímetro, temos que ter 10 milímetros. Tia, o que é maior, o milímetro ou o centímetro? O centímetro é maior, certo? Então, olha só, podemos observar que a distância também equivale a 1 centímetro entre os números 1 e 2 e 2 e 3. Então, olha só, do 0 até 1, nós temos 10 milímetros, então é igual a 1 centímetro. Do 2 para o 3, nós temos também 1 centímetro. Do 3 para o 4, 1 centímetro e por aí vai. No caso, a nossa régua tem 10 centímetros, certo? Vamos adiante. Pronto. Vamos agora na página 163. 163. Olha só. A questão de número 4 da página 163 do seu módulo 2. Utilizando uma régua, meça o comprimento da escova abaixo. Você vai pegar a régua, se a gente colocar a ponta da régua aqui, o zero tem que ficar aqui, na ponta, porque senão a medição não vai sair correta, entendeu? Olha só, não se esqueça de posicionar a régua no zero para realizar essa medição. Se você colocar fora do zero, vai alterar o valor do tamanho dela. Tá bom? Então, colocando uma régua para medir o tamanho da escova, a escova é um objeto grande ou um objeto pequeno? A escova de dente é um objeto pequeno, não é isso? Então, se a gente colocar a régua para medir qual é o comprimento em centímetro dessa escova? Qual é o comprimento? 14 centímetros. 14 centímetros. Colocando a régua para medir o tamanho dela, ela é pequena. Então, ela tem 14 centímetros, tá bom? 14 centímetros. Vamos seguir. Seguindo. Tem outra questão. Vamos lá. Esse quadro apresenta os comprimentos, tamanhos, em centímetros dos pés de Janaína e Mônica. Vou repetir. O quadro apresenta os comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e Mônica. Então, o tamanho do pé de Janaína e Mônica. Vamos ver o que é que está pedindo na letra A. Supondo que o passo de ambas, está falando das duas. Supondo que o passo de ambas equivale a aproximadamente 5 vezes a medida do pé, calcule a medida aproximada dos passos de Janaína e Mônica em centímetros e complete esse quadro. Então, nós vamos pegar esse valor, o pé de Janaína 13 centímetros, o pé da Mônica tem 15 centímetros. Vamos pegar cada valor desse e multiplicar por 5. Olha aqui, ó, 5 vezes. Pegando o pé da Janaína, que tem 13 centímetros, e multiplicando por 5, você vai pegar e multiplicar por 5. Olha só, vou colocar aqui, 13 vezes 5. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é a mesma coisa, né? 15. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Então, quantos passos em centímetro Janaína deu?
65. 65. E Mônica, vamos ver, Mônica. Vamos pegar o valor, o pé de Mônica. Quanto? 15 vezes 5. Vezes 5. Multiplicando. 5 vezes 5, 25. 2. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. 75. Olha só. Pegamos o pé, o tamanho do pé da Janaína, que é 13, vezes 5, que dá 65 passos. E o tamanho do pé da Mônica, que é 15 centímetros, vezes 5, deu 75. Então, vamos ver agora. Vamos ver. Olha só. Deixa eu colocar aqui. 65, 75. Vamos ver. Se Janaína e Mônica medissem o comprimento de um mesmo quarteirão com seus passos, se elas duas resolvessem pegar o quarteirão da onde ela mora e fosse medindo com os passos dela, qual delas registraria a maior medida? Qual delas? Janaína ou Mônica? Vou repetir a pergunta. Se Janaína e Mônica medissem o comprimento de um mesmo quarteirão com seus passos, qual delas registraria a maior medida? Janaína. Mas por quê? Porque como os passos delas são menores, porque o pé dela é menor e ela precisaria dar mais passadas. Então, a resposta seria Janaína. Certo? A resposta será Janaína, porque ela tem os passos dela são menores que o da Mônica. Então, precisaria caminhar mais, tá bom? Vamos para a página 163. 163. Vamos ver. O que é que está pedindo? Vamos ver aqui. Olha, primeiro, está falando aqui de estimativa. A tia Cristina já falou em outra aula, gente, sobre estimativa. Que estimativa é um valor que a gente dá aproximado, mais ou menos, certo? É um valor, não é um valor exato, é um valor estimado, como diz, não é um valor exato correto, é um valor que se aproxima, mais ou menos. Então, nós temos aqui, olha, estime em centímetro o comprimento de cada linha abaixo. Depois, utilize uma régua para determinar o valor verdadeiro. Então, primeiro você vai olhar aqui, olha, nós temos na letra A essa linha vermelha que ela não está reta, ela está dobrada, certo? E nós temos na letra B esse tipo, quase que um labirinto, né? De linha azul, certo? Então, você vai olhar para a letra A e vai olhar para a letra B e vai estimar mais ou menos quanto centímetro tem cada linha, tá certo? Então, aqui, a estimativa, aqui é da letra A e aqui a estimativa da letra B. Mais ou menos, você lembra... Ah, tia, mas eu não sei estimar assim. Você lembre de uma régua, do tamanho da sua régua. Lembre da sua régua mais ou menos que ela pode ter 20 centímetros, uma régua de 20 centímetros. Aí você diz assim, ela pode ter mais ou menos 20 centímetros. Aí você coloca que aqui na letra A, observe que a linha da letra A não é tão grande como a linha da letra B. Elas são diferentes, uma é menor, a outra é maior. Então, se você lembrar da sua régua que tem 20 centímetros, estou falando da letra A, viu gente? Então, se você lembrar de uma régua assim, mais ou menos, aí você coloca. Então, sua estimativa é 20 centímetros. 20 centímetros.
Estimativa não é um valor exato, real, o tamanho correto, certo? Não é. É uma estimativa, mais ou menos. E você observando aqui, olha só. Se você tem uma régua de 20 centímetros, aí você estima que mais ou menos, se você pegar essa linha e abrir ela inteira, ela vai dar mais ou menos 20 centímetros. Não é o valor real, verdadeiro. É um valor aproximado, mais ou menos, né? Como a linha B, ela é maior, né? Ela é mais extensa, então o tamanho dela aproximado, você lembra de uma régua mais ou menos de 30 centímetros, que é maior. Então, vamos dizer que mais ou menos aqui, essa linha tem 30 centímetros. Então, 20 centímetros é uma estimativa que a gente pode dar para essa linha, certo? Se ela estiver toda aberta. E 30 centímetros é o valor dessa. É uma estimativa. Estimativa é um valor mais ou menos aproximado. Agora, para saber o comprimento real, você vai pegar a régua, se a gente pegar uma régua, vai medir esse lado, esse, olha só, você vai medir todos esses lados, pegando a régua e medindo todos esses lados, sabe qual é o comprimento dessa linha? Sabe qual é? 19 centímetros, gente. Mas vocês vão pegar a régua em casa e vão medir, certo? E vai colocar o valor ao lado aqui, olha. Peguem a régua em casa e meçam cada ladinho dela, certo? Então, o valor, a estimativa que a gente dá a olho, sem medir, foi 20 centímetros. E o valor real dela, medindo pedacinho por pedacinho com a régua, lembrando sempre, você tem que começar sempre do zero, a pontinha tem que estar sempre no zero para a medição estar correta. Então, depois que medimos com a régua todinha corretamente, que vocês vão e devem fazer isso, vai dar 19 centímetros. Já essa outra situação da letra B, como ela é maior, então, medindo cada lado desse, medindo cada ladinho desse aqui, que você vai medir e deve, que é treino, certo? Olhe, cada pedacinho desse marcado é o que você vai pegar a sua régua, começando do zero e medir. Sabe quanto é que vai dar? Vai dar 33 centímetros. 33 centímetros. Por quê? Lembrando, como é que deu 19 centímetros se está ela não está aberta, ela não está reta? Porque você vai pegar o valor desse, somar com esse, somar com esse, somar. Você vai pegar todos os lados que você encontrou, coloca o valor ao lado e vai somando. Quando você terminar a soma, vai dar esse valor. A mesma coisa se dá com a letra B, certo? Cada lado cada pedaço da linha que forma esse desenho, você vai somar todo o valor que você encontrou e no final vai dar esse valor, 33 centímetros, certo? Entendido? Vamos continuar na terceira questão. Vamos ver. Utilizando uma régua, olha só, vocês vão usar o instrumento do estudante de medir, que é a régua. Utilizando uma régua, trace em cada espaço abaixo uma linha de 15 centímetros. Gente, essa daí é com vocês, somente com vocês. Vocês vão pegar a régua, começando do zero, e vai medir 15 centímetros, vai fazer uma linha reta, que ela tenha 15 centímetros. E aqui na letra B, ela deve ter a linha reta, uma linha reta, ela deve ter 24 centímetros. Mas você também pode ser uma linha reta ou uma linha como na atividade anterior, contanto que a soma dos lados todos, o resultado seja 24 centímetros, tá certo? Agora, vamos passar para a página 165.
165. Veja só. O caminho percorrido, na quarta questão. O caminho percorrido pela Joaninha, olha ela aqui. O caminho percorrido pela Joaninha na malha quadriculada, que é essa malha quadriculada, tem 20 centímetros de comprimento. Eita, mas não está a linha reta, gente. Então, olha só. 1 centímetro, outro centímetro. Olhe como é. Olhe como está. E vocês vão fazer a mesma coisa embaixo, que eu já deixei feito. Olha só. Já deixei feito para vocês observarem a quantidade de quadrinhos. A quantidade de quadrinhos, como está no modelo. O modelo está aqui. Você vai olhar a quantidade de quadrinhos que vai ser usada e vai traçar até chegar no final de linha da Joaninha, tá certo? Vamos à quinta questão. Na quinta questão tem o seguinte: aos 2 anos de idade, Jennifer tinha 90 centímetros de altura. Quando ela estava terminando, já chegando quase aos 3 anos, né? Ela tinha 90 centímetros de altura. Na semana passada, a mãe de Jennifer mediu novamente sua altura e notou que ela havia crescido 36 centímetros. Então, vamos ver. Olha só. Letra A. Quantos centímetros de altura Jennifer tinha na semana passada? Primeiro, ela tinha 90. Ela já tinha 90 centímetros. Quando a mãe mediu a altura dela novamente, percebeu que ela tinha crescido 36 centímetros. Então, é mais. Então, nós vamos somar esse valor, 90 mais 36. Começando sempre desse lado, né? 0 mais 6, 6. 9 mais 1, 10. 12. 12. Então, quantos centímetros de altura Jennifer tinha na semana passada? Quantos centímetros? Ela, você pode usar o nome Jennifer ou ela. Ela tinha 126 centímetros. Como? Porque quando ela já tinha 90 centímetros, quando a mãe mediu novamente, ela já tinha crescido mais 36. Então, a continha tem que ser feita dessa forma, tem que deixar a continha escrita e respondida e colocar a resposta, certo? Na letra B, em relação à medida de Jennifer, quanto é que ela tem? 126, certo? Em relação à medida de Jennifer na semana passada, que é 126 centímetros, o irmão mais velho dela tem 41 centímetros a mais de altura. A mais. Qual é a altura do irmão mais velho de Jennifer? Vamos pegar a altura dela mais os 41. Olha só. A altura dela, 126. 126 centímetros dela, que ela já tem, mais 41. Olha a posição da conta, certo? Mais. Aqui é a altura do irmão dela, viu, gente? Que a altura do irmão dela é o seguinte, é o resultado da altura dela mais 41 centímetros, viu? 6 mais 1, 7. 2 mais 4, 6 e 1. Qual é a altura? Então, qual é a altura do irmão mais velho de Jennifer? A altura dele, vamos começando com letra maiúscula. A altura do irmão de quem? De Jennifer. Do irmão de Jennifer, a irmã é quanto? 167 centímetros. Qual é a altura do irmão mais velho de Jennifer? A altura do irmão de Jennifer é
167 centímetros. Tem de colocar a continha, tem que deixar a continha e colocar a resposta completa. Não é resposta pela metade, certo? Vamos à página 166, certo? Vamos lá. Vamos desembrulhar aqui essas questões. Então, é o seguinte. Sexta questão. A professora de Matilde pediu aos alunos que medissem alguns objetos usando uma régua. Lembra? A régua, o instrumento de medida do estudante. Observe a medida do comprimento desse apontador, né? Ou lapiseira. Letra A. Qual é a medida do comprimento do apontador? Olha só. 1 centímetro, 2 centímetros e aqui tem 5 milímetros. 5 milímetros. Esse daqui é 5 milímetros, certo? Então, qual é a medida do comprimento do apontador? Observe que esse apontador mede entre 2 centímetros e 3 centímetros. Ele está entre 2 centímetros e 3 centímetros, que é esse aqui. O centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamada milímetro. Lembra que nós já estudamos isso? Assim, obtemos 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Nós já sabemos disso. O comprimento desse apontador pode ser indicado, pode ser representado dessa maneira, gente. Olha, 25 milímetros, se você começar do zero contando até aqui, olha só, se você começar daqui, se você começar do zero até onde tem esses 5 milímetros, vai dar esse resultado daqui. Se nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, mais 5 milímetros, será igual a 25 milímetros, que é esse daqui. 25 milímetros, que é igual a 20 milímetros, mais 5 milímetros, que é igual a 1 centímetro? Não. 2 centímetros. Olha só, deixa eu apagar para vocês entenderem melhor aqui. Veja só, olha. 25 milímetros, que é a distância do zero até aqui, é 25 milímetros, certo? 20 milímetros mais 5 milímetros é igual a tracinho, centímetro e 5. Olha só. 2 centímetros, olha o 2, 2 centímetros, 2 centímetros e 5 milímetros. É o comprimento do apontador. 2 centímetros mais 5 milímetros, certo? Vamos lá, letra B. Letra B. Nós temos mais objetos. Vamos lá, letra B. Escreva o comprimento dos objetos. Nós temos uma tesoura e eu acredito que esse desenho aqui seja uma borracha comprida, né? Uma borracha comprida, daquelas borrachas grandes que tem borrachas de vários formatos, entendeu? Então, observe que a tesoura, olha só, ali ela está iniciando do zero. E essa outra borracha grande, também a medição dela começa do zero. Então, vamos ver o tamanho dela, o comprimento dela em milímetros e em centímetros. Em milímetros, vamos ver em milímetros. Em milímetros dá 118. 118 milímetros. Olha só, do zero até o 11, dá 11, 11. 11, parou aqui. Aqui é 8. Se você contar todos esses palitinhos aqui, vai ser o 8. Mais 8. Aí você vai juntar. Pronto. Juntando tudo, se você juntar todos os palitinhos, contando todos eles, vai dar 118 milímetros, certo? Ou em centímetro, ou vai dar
11 centímetros, 11 centímetros e 8 milímetros, tá bom? O tamanho da tesoura. Se a gente for falar em milímetro, contando todos os palitinhos que tem aqui, vai dar 118 milímetros, porque ele parou no 11. 11 centímetros, 11 centímetros mais, olha só, 11 centímetros, mais a quantidade desses palitinhos aqui, que tem 8, é mais 8, vai dar 118 milímetros, que é o total dos palitinhos, certo? Agora, em centímetro, nós já falamos que esses números aqui são os centímetros. Então, 11 centímetros e esses palitinhos aqui são 8 que? Milímetros. Então, a tesoura, ela tem 118 milímetros e ou 11 centímetros e 8 milímetros, certo? Agora, vamos ver essa borracha, esse tipo de borracha aqui. Quantos milímetros ela tem? Quantos milímetros? Se você contar do 0, passando do 8, olha só. Contando do 0, todos os palitinhos, até chegar aqui, sabe quantos milímetros ela tem? 83. Contando do 0 todos os palitinhos, você vai descobrir que tem 83 milímetros, certo? Agora, centímetro, transformando em centímetro. Se ela parou aqui, ela vai ter 8. Olha aqui. Os números representam o centímetro, 8 centímetros, e ela passou só um pouquinho aqui, só passou 3 palitinhos. A resposta já está aqui. Pronto. 83 milímetros, porque você contou todos os palitinhos até chegar aqui. Contou todos os palitinhos junto. Não separou centímetro nem nada. Então, 83. Agora, o centímetro é representado pelos números. 8 centímetros, olha só, 8 centímetros. E o restante dos palitinhos que sobraram aqui não forma 1 centímetro, né? Forma os milímetros, são 3. Então, ela tem 83 milímetros ou, a outra maneira, ou 8 centímetros e 3 milímetros, certo? Nós vamos agora para a última página, 167. Estão entendendo até aí? Não é difícil, mas o que requer é prática, certo? Prática. Vamos ver. Temos 2 mesas de formatos diferentes, uma mais comprida, a outra não. Vamos ver. Observe as 2 mesas abaixo e as linhas azul, olha, azul e amarela, a borda lateral dela. Umas têm a cor azul, a outra tem a amarela. Observe só. Vamos ver o que é que está pedindo aqui. Letra A. Sem utilizar instrumentos de medida, ou seja, sem usar nada para medir, só o olho, compare o comprimento das linhas azuis e das linhas amarelas. Comparar, vamos observar sem medir. As linhas azuis da uma mesa e da outra, a linha amarela de uma mesa e da outra, certo? A linha azul da mesa à esquerda é de mesmo comprimento ou menor ou maior do que a linha azul da mesa direita, gente. Esse tamanho daqui, olhando, esse tamanho daqui é maior ou menor que esse? Olhando. É maior ou menor? Digam-me aí. A linha azul das mesas, observando, olha só. Essa mesa com essa mesa, o tamanho é maior ou menor? Hein? Observando. O que é que vocês acham? Observando, a gente percebe
que uma é maior que a outra. Se a gente só observar, olha só, se a gente só observar o comprimento delas, só observando o comprimento delas, é maior. Observando. Você olha aqui, olha, que essa daqui é maior do que essa, só observando. Vai observar então. A linha azul da mesa esquerda é do mesmo comprimento ou maior do que a linha azul da mesa direita. Essa e essa. Só observando. É maior. Deixa eu colocar aqui. O comprimento, vamos colocar aqui, observando, o comprimento parece diferente. O comprimento parece diferente. Parece, olha só, parece diferente. Diferente. Gente, eu não dei resposta exata. Parece, certo? O comprimento parece diferente. Agora vamos continuando. Vamos continuando. Agora, observando. Agora vamos observar a linha amarela. A linha amarela. Pronto. Observando a linha amarela. Olha só, a linha amarela. Observando. A linha amarela da mesa à esquerda da imagem é de mesmo comprimento, menor ou maior que a linha da mesa à direita. O comprimento também parece diferente. O comprimento parece diferente. Também, se a gente observar só a olho, parece diferente, certo? Agora vamos ver a certeza. Vamos medir. Tem que medir para ter certeza. Lembra da estimativa? O que nós fizemos agora foi uma estimativa a olho. Vamos ver agora de verdade. De verdade. Como é que a gente faz de verdade? Medindo. Medindo com a régua. Olhe, utilizando a régua, meça o comprimento das linhas azul, da linha azul à direita, da linha azul à esquerda, da amarela à direita, da amarela à esquerda. Utilizando a régua, meça o comprimento das linhas da mesa e registre-os no quadro abaixo. Então, a linha azul da mesa esquerda e da mesa direita. Vamos fazer agora da forma real, verdadeira. Quanto é que mede a mesa da esquerda? Medindo com a régua. Quanto é que mede? 6 centímetros, certo? 6 centímetros. 6 centímetros. E a mesa à direita? Surpresa! O mesmo tamanho. 6 centímetros. Tá vendo que quando a gente dá uma estimativa, não é exata, não é real, por isso que a gente colocou. Parece tamanho diferente. Parece, mas não é. A certeza foi depois que nós medimos. Então, a linha da mesa azul que está à esquerda tem o mesmo comprimento da linha azul da mesa à direita. Como foi que descobrimos com certeza? Quando medimos, não fizemos uma estimativa, certo? Agora vamos ver a linha amarela da mesa à esquerda. A linha amarela da mesa à esquerda. Quanto é que ela mede? Se a gente pegar a régua, ela vai ter da mesa amarela à esquerda. Ela terá 4 centímetros. 4. E medindo a linha amarela da mesa à direita. Surpresa! A mesma coisa, gente. Olha só. Tá vendo que a estimativa é muito perigoso. É uma estimativa, ela não é exata. A forma exata é a gente usar o instrumento
de medida. Olha só, a gente observando, olha só. Veja só como é a situação. Só no olho, sem medir, a gente percebe. Veja só, essa daqui parece comprida, essa daqui não. Aí então a gente diz assim, o tamanho parece diferente. Essa outra amarela também, essa parece maior, essa parece menor. Parece, lembra da nossa resposta? Só que a gente foi uma estimativa, uma ideia assim vaga, né, que nós não medimos. Para ter uma ideia de certeza que a nossa resposta não estava clara, precisamos pegar um instrumento de medida e medir, e nós tivemos a certeza que azul tem o mesmo tamanho e a amarela tem o mesmo tamanho. Então, é o seguinte, vocês perceberam que para a gente ter certeza da medição correta, nós temos que usar um instrumento de medida, que o instrumento seu de medida do estudante é a régua, e lembrando que nós devemos sempre colocar, quando a gente vai medir qualquer objeto, colocar no pontinho do zero. Se você colocar um pouquinho depois, a medição não vai dar correta, vai dar uma medição inexata, ok? Então, o que foi que nós estudamos hoje? Medidas de comprimento. Que medida de comprimento foi essa? Centímetro e milímetro, tá bom? Vocês procurem responder direitinho, com capricho, não acumule atividade, não acumule, porque senão vai ser pior, vai ser horrível quando você juntar, tia, eu não fiz. E agora, quando depois, para fazer um montão. Então aproveite, vão dando pausa no vídeo, vão fazendo, prestando atenção à explicação, para quando a gente chegar lá na frente, nas nossas provas, você está, como vocês disseram, tia, está muito fácil. Fácil porque você já sabe, porque você prestou atenção, porque você treinou, tá bom? Então, a nossa aula de matemática sobre centímetros e milímetros termina aqui, tá bom? Olha, beijo para vocês!